Hello, people! Gente, no episódio de hoje, vamos receber doutora Tássila Altavista. Gente, ela é linda, viu? Advogada, especialista em direito do trabalho, compliance, depois ela vai me explicar, LGPD, direito de família, com uma carreira sólida e visão estratégica, ela atua na prevenção de riscos e na segurança jurídica de empresas e de pessoas físicas. Vamos entender como conciliar tecnologia, legislação e gestão de pessoas no cenário atual, né, gente? Hello, bem-vinda, querida! Ah, que delícia te receber! Obrigada! Bem-vinda com champanhe para você falar melhor. É uma estratégia que eu uso para os convidados, sabia? Ai, pra mim precisa. Você sabe, sou mais tímida, mais fechadinha. Então, você é tímida? Ai, eu sou. Você é novinha, né, Tassi? Ah, não sou tanto, não. É o Botox que tá. Não, que tá você é novinha, sim. Você já sofreu preconceito por ser advogada tão jovem assim? Hoje em dia não mais, mas no início da carreira já. De fazer audiência, o juiz falar que advogado, que estagiário não podia fazer audiência. Sério? Não, excelência, mas sou advogada, com OAB e tudo, né? Brincando. Mas já, no começo, assim, e principalmente por ser mulher, né? E bonita, né? Obrigada. É porque é verdade, gente. Quando eu tinha minha transportadora, por exemplo, Bebe, eu chegava para fechar meus contratos, era assim, você é a namorada do filho do dono, loira, alta, novinha, também serve pra... Gente, eu, por ser mulher, também, mas por ser jovem, acho que até ainda mais, na época, sim, sei lá. E o que eu percebo também é que quando você é mulher mesmo, assim, mais arrumada, vaidosa, bonita, se também cuida mais. Também tem preconceito. Ah, essa daí só tem cabelão, não sabe, aí, não tem neurônio. É isso mesmo. É um absurdo, né? É isso mesmo. Mas hoje você mudou esse cenário dentro do... Eu percebo que tem mudado bastante dentro do direito. Ainda tem bastante preconceito, mas menos. Você chega numa reunião, ela chega lá, toda linda e jovem. Aí chega o empresário, olha pra ela e fala, sabe que essa menina tem... Acontece bastante. Mas aí quando a gente começa a falar e o pessoal percebe que tem um conhecimento técnico... Aí respeita. Aí respeita. Você já tá há quantos anos nessa carreira? De formação, eu tenho 12 de formada como advogada e... mais os 5 da faculdade, né? Qual estágio. Faculdade você fez? Eu fiz Mackenzie, aqui em São Paulo. Isso. Maravilhosa, gente, a Mackenzie. Eu amo. O que você tá falando aí, Danilo? Mais próxima do microfone. Mais próxima. Perdão. Pra cá, tá bom. Aí. Gente, eu amo a Mackenzie, perto de casa. É uma excelente faculdade, né? Mesmo. Isso, minha primeira formação foi em Direito no Mackenzie, depois eu fiz pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho na PUC. E aí, depois eu fiz outra faculdade fora, voltei, fiz outra especialização. Você estudou fora do país? Estudei. Fiz, como minha área de atuação sempre foi direito do trabalho, e eu sempre atuei mais na parte empresarial, né? Então, sempre defendendo as empresas. Aí eu fui morar fora e fiz gestão de recursos humanos. Aonde você morou? No Canadá. Morava em Hamilton, e aí eu fiz gestão de recursos humanos no Mohawk College, que fica lá em Hamilton. Direito trabalhista, ainda no Brasil, é muito complicado, né? É um mundo à parte. A gente tem, tipo, algumas... Eu já ganhei 2 vezes, tá? Até coloquei no quadro uma vez lá na minha transportadora, sério. Porque tem pessoas, claro, tem os bons profissionais, os bons, né, funcionários, e tem os que só vivem dando golpe, é verdade. Não é tipo, fica tantos meses e leva a... Isso. E para as pessoas que não sabem, gente, é só no Brasil que existe isso, né? No Brasil é muito forte, assim. Na Europa, tipo, Estados Unidos, você trabalhou, não vale tem isso. Não, vale o que está no contrato, o que foi acordado, o que tá ali, né? O empregado, ele não faz a mais do que foi contratado. Exato. E o empregador, ele também não vai fazer a menos do que tá ali. E, por exemplo, o empregado foi... não quero mais. Ele recebeu, até aquela data, ele não tem mais nada. Ele dá a quitação e vale, né? Aqui no Brasil, a gente tem um princípio... que é o princípio da primazia da realidade, tem o princípio da proteção ao empregado. O que isso quer dizer? Que para o direito do trabalho, tá? Especificamente para o direito do trabalho. Não importa o que está escrito no papel, importa o que acontecia na realidade. Por isso que a prova testemunhal no direito do trabalho, ela tem tanto impacto, tanta força. Porque o juiz, para ele, vale muito mais o que a testemunha fala que acontecia no dia a dia. Quer dizer, o contrato você assina para quem, então, se não tem validade? No direito do trabalho é complicado. Eu vou te dizer que Por que você assina? Você contrata a pessoa para trabalhar 3 meses. Tá, ela assinou, concordou com o salário, ok. Isso. Aí passa os 3 meses, você paga, faz tudo direitinho, aí te leva na justiça. Mas sabe que... Não foi nada. Absurdo, né? Mas sabe que tem mudado bastante. O Supremo
teve o julgamento há uns 2 anos atrás. Mentira. Dá pra cortar essa parte? Que eu confundi 2 julgamentos. O Supremo teve o julgamento da DPF 324 e depois desse julgamento, ele passou a dizer que existem outras formas de contratação válidas que não a CLT. E com isso, a gente tem visto muitas decisões que estão cassando decisões que haviam reconhecido vínculo na Justiça do Trabalho, que é o que você falou. Quer dizer que o contrato não vale nada? Então por que assinar? Exatamente. Então, contratos de prestação de serviço que o Supremo tem reputado que são válidos, porque ele diz, olha, a única modalidade de contratação que a gente tem não é a seletista, existem outras formas. Sim. Então, recentemente, tem que muitas bom, decisões. Porque assim, o direito de todo mundo, mas não tem que só também, aqui falam muito de culpar o empresário, né? A gente tem que ser culpado, a gente paga lá o INSS, paga os impostos, paga o salário, e eu sou culpada porque o governo não te dá um bom hospital, porque o governo não te dá... Eu não sou culpada, você elegeu, você também é. Eu acho um absurdo, porque você acaba sufocando as empresas. E aí gera o quê? Desemprego. Exato. E entre outras coisas mais, né? Exatamente. A gente teve um caso aí que eu até vou falar, a doutora Tássia, ela atua em alguns processos meus, e poucos, né? Por enquanto, poucos. E um trabalhista que foi um marinheiro que trabalhou comigo um bom tempo. Depois ele entrou na justiça contra mim, falando que ele era marinheiro, jardineiro, o que mais? Faltava falar que cozinhava também, né? E por incrível que pareça, passaram 3... E ele perdeu. Exato. Porque a gente teve uma decisão favorável, que era mentira. Fotografamos a foto do jardim, que nem era um jardim. Exato. Aí eu tinha lá o jardineiro que fazia para mim. Ele pegou uma testemunha. A testemunha ficou toda mentindo, ela ficou toda perdida. Foi horrível para ele perdeu. Exatamente. Agora, sabe o que é interessante, Tássia? Por que também eles não têm que pagar os honorários agora? Ou isso está mudando? Deveria. Como que funciona? Então, o que acontece? Quando teve a reforma trabalhista, em 2017, a reforma passou a prever que era devido, né, o honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho, e que o beneficiário da Justiça Gratuita, como é o caso do empregado, porque eles vão e falam, eu faço... Exato. Aí, o que a reforma previa? Vai ter compensação. Então, por exemplo, quando a sucumbência é recíproca, você pediu horas extras, adicional, de acúmulo de função... E, sei lá, multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Você só ganhou uma coisa, você perdeu as outras. Sim. Vai apurar e você vai pagar essa sucumbência recíproca e vai descontar do seu crédito a receber. Então, às vezes, ele ficava negativo. Sim. Porque ele ia receber, sei lá... 5 mil. 5 mil e tinha que pagar 15 de sucumbência. Sim. E abatia desse valor. Aí, o Supremo falou que isso é inconstitucional. Pois é. E então, acabou que hoje em dia... Muito complicado. Tá. Então, o beneficiário da Justiça Gratuita acaba não pagando o honorário de sucumbência. Isso acaba estimulando o pessoal a essas aventuras jurídicas, né? Que a gente fala, entrar na justiça pra pedir. Acaba abarrotando mais ainda o judiciário, né? Exatamente. E que as pessoas podiam estar fazendo, tantas pessoas precisando de coisas mais importantes. Sim, com certeza. É uma palhaçada. Eu acho que deveria... Para os dois lados. Você Sim. entrou contra mim? Ok. Você está errado, então você pague. Exatamente. Porque senão fica, para mim, é injustiça. Exato. Você fala, eu tenho que provar. Mas se você tá errado, você tem que pagar. Exatamente. Não é? E faz todo sentido, né? E agora, para quem não sabe, se você entra com processo com uma pessoa, pode ser qualquer processo, né? Se você perde, você tem que pagar o advogado da parte. Isso, honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência. Então, fique muito esperto aí, vocês aí que querem me processar. Viu? Hello. Porque eu falo do cabelo, porque eu falo que tá muito cheinho ou não cheinho. Cuidado, já teve 2, teve que pagar meu advogado. É verdade. Fique esperto. É verdade. Agora, por que doutora Tássia, que você quis ser advogada? Teve alguma coisa, algo que aconteceu com você, na família? Então, na verdade, meu pai é advogado, né? O pai dele também era, né? Na verdade, meu avô era delegado. E aí, foi meio na que... Na família, meio que natural. Seguia a carreira. Obrigação, mas hoje eu agradeço, porque eu vejo que não teria outra profissão que eu acho que eu gostaria tanto. E é muito engraçado, porque hoje eu sou mãe. E aí eu falo pros meus filhos, né? Quando crescer vai fazer... Gente, Isso. me julguem, tá? Me julguem, eu sei que é errado, mas eu falo. Olha, vai fazer ou direito, ou engenharia, ou medicina. É isso mesmo. E, julguem nada. Né? Enfim, porque eu acho que são profissões que dão maior rentabilidade, dão maior retorno e você...
né, consegue fazer o que você Eu gosta acho que também por até hobby. para você ser empresário, você tem que entender um pouco de Exato. direito. Eu falei para Tassi que eu tô louco, eu acho que eu vou montar um escritório de advocacia para mim. Porque agora o marido é advogado. E não é só isso, tantas coisas. Eu montei uma empresa, eu tinha 17 anos de idade, né? Sim. Então, era de menor. Eu acabei, meu pai teve, com 16 eu tive que me emancipar, porque eu já tinha carretas, enfim. Estava começando a minha vida empresarial. E eu sei o quanto é difícil. O que para você fechar uma empresa. Anfã, já passei por coisas que eu falei, gente, você acaba entendendo um pouco. Tanto é que eu converso com a advogada. Eu converso conversa de verdade, assim, conversar com você é bom até pra gente, porque quando a gente explica, ó, por exemplo, tem um horário de sucumbência, tem isso, tem aquilo, você entende, e às vezes é difícil, eu brinco que a gente não fala português, a gente fala juridiquês, né? Sim, juridiquês. Então, às vezes o cliente não entende a nossa língua, e de fato você entende bastante. É experiência, querida. E o duro que falar com aquele advogado também, que não é também um pouquinho de empresário, né? Isso. Porque não é só você ler a lei, é todo um contexto que você tem que... Claro. Aqui, eu acho legal falar sobre isso, né? De você proteger da segurança jurídica da pessoa física, seja de um blogueiro, seja de um influencer, seja de um... Não importa, porque hoje em dia... Ei, Danilo, hello! Hoje em dia tá cada vez pior, né? Sim. Essa invasão que a gente está tendo nos nossos dados pessoais. Exato, exatamente. Essa questão da LGPD é fortíssima. Esses dias mesmo a gente teve um caso de uma cliente que foi cancelada, né? E aí a gente teve que notificar a plataforma e pegaram também, vazaram o conteúdo dela, que eles criam perfil fake. Horror, então né? É sempre muito importante. E tá mais fácil hoje de pegar isso? Hoje em dia, com a LGPD, facilitou bastante, porque a gente tem embasamento legal para notificar. Então, por exemplo, suponhamos que te cancelem no Instagram, né? Sim. Então, a gente consegue notificar a Meta e pedir esclarecimento. Mas por que você cancelou? O que contraria? Eles falam as políticas, né? Sim. Da plataforma. Mas por que contraria as políticas da plataforma? Pra gente tentar eles respondem rápido? Respondem. Ai, gente, Eles vamos saber. Se você for cancelada, procura a doutora Tassi. Pode procurar. Uma dúvida até dos próprios empregados. Eu também, antes, né, de começar minhas empresas, eu tinha. Quais são os direitos trabalhistas dos empregados domésticos? Então, atualmente, né, depois que a gente teve a lei complementar lá em 2015, eles têm todos os direitos iguais a um CLT. Tá? Então, eles têm direito à jornada de trabalho controlada de 44 horas e 8 horas diárias. Eles têm direito a FGTS, INSS, recebimento de horas extras, caso férias, trabalhe. 13º, exato. Caso trabalhe, né? A mais que as 8 horas, né? Isso, e caso não tenha o acordo de compensação, né? Que dá para fazer também, que é o banco de horas, que a gente chama, né? Tá. Então, você pode fazer, você pode celebrar ali com o seu empregado. Hoje precisa daquele negócio de ponto ou não precisa mais? Precisa. E não tem nada disso não, tô ferrada então com meus Ixi, vai sobrar pra mim. Não, meus funcionários são bons, né? Tem 15 anos, 20 anos. Mas tem outras é formas. Da família. Mas tem outras formas. A gente tem algumas decisões, assim, é que não é a maioria, então eu gosto de ser bem conservadora, então eu sempre oriento, controlem a jornada. Tá. Não é a maioria, mas nós já temos algumas decisões dizendo que é desnecessário, ponto, e aí equiparando o empregador doméstico à própria lei, quando ela diz que está desobrigado do controle de jornada quem tem menos de 20 empregados. Mas isso é a minoria. Menos de 21 empregados? Menos de 20 empregados. A empresa que tem menos de 20 empregados... Pode ser uma pessoa física ou jurídica? Ou não? Não, isso seria só para empresa. Aí, por analogia, eu sou uma pessoa física, eu tenho 7 funcionários, um exemplo. Se é doméstico, você tem que controlar. No entanto, caso você não controle, tem alguns juízes que estão aplicando isso por analogia e permitindo. E aí a gente tem outras formas de fazer essa prova. Como? Então a gente pede, por exemplo, para a portaria do seu prédio mandar entrada e saída. Exatamente. Quando tem câmera na residência, então a gente coloca o horário que entrou, o horário que saiu pelas filmagens e também prova testemunhal. Porque às vezes, por exemplo, sua cozinheira entra com uma reclamação trabalhista, mas o seu motorista via que horas ela chegava, que horas ela saía. Pois é, agora eu tô com outro marinheiro lá em Angra. Ele falava que dormia. Eu falei, mas nem dormir no barco eu durmo. É um absurdo, né? Ele que tava dormindo. Ele que tava dormindo, que eu tô sabendo então, gente. Ele que tava dormindo. Mas tem cada coisa que a gente vê. Tem muita gente boa. Fala assim, eu acredito muito no ser humano, eu acredito...
Porque nós brasileiros somos trabalhadores, né? Sim, com certeza, muito trabalhador. O povo brasileiro é um povo trabalhador. Mas é óbvio que há exceções. Sim. E tem gente que quer se aproveitar. Ah, porque ela é famosa, porque... mas Sim. comigo não leva. Pode entrar que eu não pago, só pago o que é devido. Pode botar na imprensa coisas mentirosas, fake news, tô nem aí. O que é certo é certo. Exato. Eu não abro mão de... pode me... vou chantagear, porque ela não vai querer... Pode entrar, querida, eu tô acostumada, porque eu acho tão nojento isso. Não, com certeza. Eu já fui empregada doméstica, já trabalhei para casa de família, já tive minha carteira registrada vendendo máquinas, saí tudo de cabeça erguida. Sim. Porque eu acho que é isso que vale na vida, sair sabe? pela porta da frente. Porta da frente, você nunca sabe o dia de amanhã. Com certeza. Isso tinha que ser para tudo, gente, não é só para trabalho, não, é para relacionamento, em geral, é tudo. Sai, mas sai pela porta da frente. Com certeza. Você não sabe o dia de amanhã? Hello, fica a dica da Val. Tassi, vamos lá. Quando sou obrigada a registrar um empregado doméstico? Se ele presta serviços mais de 2 vezes por semana, aí você tem que registrar. Mais de 2 vezes? Isso, a partir de 2 vezes. Então, ele trabalha até 2 vezes, você não precisa registrar, porque é considerado aí eu tô direito. isenta aos tributos, aos encargos trabalhistas. Então, por exemplo, férias, 13º salário... terço constitucional de férias. Até 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana. Se passou de 3 vezes. A partir de 3 vezes tem que registrar. Aí, gente, aquela coisa de diária, pagou, quer dizer que você não tá livre, não. Se for mais de 2 vezes, não. Aí tem que fazer o registro. Mas se a pessoa trabalha em várias casas? Então, se ela trabalhar em várias casas, mas ela trabalha 3 vezes na minha e 2 na outra. Mesmo assim, se é mais de 2 vezes, tem que registrar. Eita! Inclusive, eu recomendo até que quando tem essa situação, então você contratou uma diarista para prestar serviços na sua casa 2 vezes por semana. Ou que seja um marinheiro, qualquer empregado doméstico. Formaliza por escrito o contrato, que é 2 vezes por semana. Porque depois, para não correr o risco do dito pelo não dito, ele entrar na justiça e falar, eu não ia 2, eu ia 3. Entendi. Aí você fala, olha, por e mais você vai ter que comprovar que o cara só ia 2. Aí você mostra, não, ele ia 2 vezes, você vai fazer as provas, vai mostrar também o contrato, ó, tá aqui, era 2 vezes, eu pagava tanto por dia, aí você fala, olha, juiz, soma o que tá no contrato, quanto que eu pagava pra você ver se não dá certinho o valor. E qual é a jornada de trabalho? Do empregado doméstico é 44 horas diárias, 44 horas semanais e 8 horas diárias. Aí tem um intervalo de quê? 2 horas? Você pode elastecer esse intervalo ou você pode fazer um acordo para reduzir para meia hora também. As minhas trabalham trabalham complementar. Menos, viu? Estão trabalhando lá em casa muito pouco. Hello. Hello. Motorista também é considerado empregado doméstico? Se ele trabalha no âmbito doméstico, sim. Na então, casa? Aí ele é doméstico. Agora, por exemplo, se a pessoa contratou um motorista, então eu tenho uma motorista lá em casa. Mas eu tenho também o escritório. E aí eu quero que ele faça serviço também para o escritório, aí eu vou estar desvirtuando essa relação. Entendi. Entendeu? Então, se é no âmbito doméstico, ele é empregado doméstico. Não é categoria diferenciada, eu não tenho que pagar qualquer benefício diferenciado para ele. Babá? Babá, empregada doméstica. Também? Também. A pessoa que trabalha em uma empresa, um escritório, por exemplo, no meu escritório, ela é o quê? Ela é uma empregada doméstica do escritório ou é da empresa? Então, diarista, a lei que eu te falei, até 2 vezes não precisa registrar, só vale para empregado doméstico. Se é empresa, ainda que vá 1 vez por semana, ou você tem que registrar para 1 dia, ou você tem que terceirizar esse serviço, então você contrata uma empresa de limpeza e conservação. Que hoje tem um negócio muito que as empresas estão contratando, que são você tem que ter a MEI, é isso? Isso, ou você faz uma prestação de serviços, exatamente. Aí faz com a MEI, então a diarista, né, a faxineira, ela entra ali, é legal? Super simples. É legal. Então tipo assim, eu lá no meu escritório falo, gente, sorry, eu só contrato se for MEI. É legal. Isso, porque aí a gente vai fazer um contrato de prestação de serviços com aquela pessoa jurídica. Então, por exemplo, a pessoa, ela entra no portal do empreendedor, ela, na mesma hora, sai o CNPJ dela. É super simples de fazer. É bom, né? Isso, né? E dá mais segurança. Aí faz um contrato de prestação de serviços. Então, você tá contratando aquela pessoa jurídica, ainda que seja a MEI, né? Sim. Pra prestar aquele serviço. E aí, você se resguarda. E mesmo assim, a pessoa pode entrar contra você? Pode, mas... Pode, né? Mas é mais difícil. Sim, porque a partir do momento que você também acaba desestimulando, porque a pessoa sabe que... Porque, por exemplo, te dar um exemplo, como nós falamos da jornada, né? Da mesma forma que nós estamos falando aqui do empregado doméstico, vou te dar um exemplo do advogado. Existem advogados bons e existem advogados predadores. Mas tem advogado péssimo.
máximo, né, Bana? Exato. Só causam prejuízo, então, para fazer Exato. alarde e prejudicar as pessoas. Exatamente. Mas tem, aliás, só... Então, o advogado, ele fica como que a gente fala de advocacia predatória, né? Então, Tem ele uma fica... coisa pra gente fazer contra os advogados? Tem, dá pra fazer uma representação. Corregedoria. No Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Você consegue representá-los. Você já teve algum caso que algum advogado foi cassado, a OAB dele? Então, esses processos, eles correm em sigilo. Então, a gente não sabe o que acontece, mas... Nossa, eu conheço um caso, gente, que um advogado acabou com a vida da cliente. Acabou. É comum, eu conheço alguns. E assim, vou te dizer, tem até... Tem que tomar muito cuidado com um advogado, porque você acha que está confiando na pessoa, a pessoa acaba com a sua vida. Então, eu tenho um cliente, que é inclusive dono de uma construtora, que ele me falou uma coisa que eu nunca esqueço essa frase. Ele falou, sabe qual é a diferença do médico para o advogado? Eu falei, não. Ele, que o médico salva a vida, o advogado não salva, mas ele acaba com a sua se ele quiser. Eu falei, não, é verdade. E porque, às vezes você confia, você acha que tá tudo bem. Eu tive, assim, muitos dissabores o ano passado com um advogado. Muitos, mas muitos. Foi pouco não, de colocar em risco a segurança patrimonial minha, dos meus filhos. Foi bem difícil mesmo, assim. E você acha que você tá pagando ali, que a pessoa tá cuidando, e não tá cuidando de nada. A hora que eu fui ver, tava tipo... É umas coisas que é revoltante, né? Sim, porque a partir do momento que você confia, inclusive passa uma procuração para uma pessoa, para ela falar em seu nome, né? Você tá confiando ali, é um sigilo, né? Exato, você tá confiando, querendo ou não, a sua vida naquele caso, né? Porque é ele que vai falar, ele que vai responder, que vai te representar, então... E quando o empresário, tipo, eu sou empresário, o que eu preciso saber antes de contratar um funcionário? Bom, algumas coisas, na verdade. Eu até chamo isso, eu chamo isso de planejamento trabalhista. Então, você chega pra mim e fala, se vou contratar uma secretária, por exemplo. Aí a gente vai estudar, vai contratar por onde, vai ser pela empresa, vai ser pela Val pessoa física, que é uma secretária pessoal. Então, a gente vai fazer todo esse estudo. Inclusive, é importante você saber a função, porque muitas pessoas falam pra mim, quero contratar como PJ. Tá, mas será que essa função cabe um PJ, né? Então, a gente precisa estudar como que vai ser a função, qual que vai ser o escopo daquela contratação. Além disso, ver também questão de norma coletiva. Então, se é pela empresa. E antecedentes também. Exato, com certeza. Antecedentes. Dá uma pesquisada, né? Hoje em dia, a gente tem aí o Jus Brasil, que ajuda bastante. E se o funcionário, você entrou lá, ela já levou outros clientes, outros na trabalhista. Aí você contrata ou não? Então, Val, é complicado. O que eu acho, assim, vou ser sincera. É o que até você falou, né? Você comentou assim, eu sou muito certinha, então quando entram contra mim, eu falo, pode entrar que não vai levar. Exato. Eu acho que se a pessoa entrou com uma reclamação trabalhista, porque de fato ela teve algum direito lesado... Ok. Aí, ok. Então, por exemplo, suponhamos que ela trabalhou e não recebeu verba rescisória. A pessoa mandou ela embora, não pagou e ela tá entrando porque ela tá falando, olha, não recebi as verbas rescisórias. Tudo bem, agora se recebeu e entrou... Exato. Agora, se você vê que a pessoa tá entrando, que ela tem 5 processos iguais... Fica esperta, que ela entrou né? Pedindo dano moral em todos os lugares que ela trabalhou... Então já não é uma pessoa confiável. Né? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas acho que é bom aquilo. Ficar, né, Exato. Atento, Eu tenho uma amiga que é muito engraçado, que todos os dates que ela vai ter, né? Ela é advogada também. Adoro os dates. Todos os dates que ela vai ter, todos os caras que ela vai sair, ela pesquisa no Jus Brasil, ela puxa a certidão. Sério? Gente, exato. Se eu tivesse feito isso antes, eu não tinha entrado em roubada. Não, mas nossa, Val, e te conto uma história. Gente, é sério, hoje eu aprendi. Mulheres, agora é uma dica pra vocês, de verdade. Porque quando você conhece uma pessoa, ela vem, às vezes alguém montada apresentou. Cara, eu aprendi desde o ano passado. Acho que é o único que me deu, que realmente eu fui muito lesada. Você tem que... Tira o criminal, tira tudo. Tira a certidão de tudo. Tira o Serasa, gente, depois eu fui ver cada processo que a pessoa tinha. Mas é verdade. Se fosse hoje, mas nem que fosse o cara mais lindo do mundo. Eu falei, meu filho, vai procurar o caminhão que você caiu. É isso mesmo. Seu capial. Mas isso dela, ela faz isso com todos e livrou ela. E homem também, não é só mulher, não. Exato, tem muita mulher também. Golpista também. Muita mulher que só quer lesar o cara. Então, assim, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa do date. E vamos falar, o cara ter processo. Eu falo assim, processo, você é empresário.
Não tem como você não ter processo. Desculpa. Não tem A como. minha empresa, ou foi Você de vai ter. imposto, eu vou ter. É uma coisa. Claro. Agora, o cara ter processos de má índole, criminal, de criminal. exato. Aí você fica esperta. Exatamente. E mais esse mundo que a gente tá hoje em dia, que todo mundo negócio de internet, de Instagram. Exatamente. Gente, é muito perigoso. Exatamente. Você não sabe se o cara é um louco. Exatamente. Se o cara botar a sua vida em risco, Não, tenta te exatamente. matar, E não é só isso. ameaçar seus filhos. No caso Gente. dela, que eu te falei, eu brinco, né? Ela faz essa due Vou até diligence tomar mais com champanhe. Tem mais champanhe aí, Danilo? todos... Pode pôr aí pra nós. Todos A que gente ela... corta. Pera aí, a gente corta. A gente corta. Agora eu fiquei até com raiva dele. Ô, Tassi, mas tem que ficar muito esperta, né? Tem, muito Hoje esperta. eu tiro certidão. Eu tiro certidão, não, eu tiro tudo. É criminal. Tem que tirar. É de tudo. Se o cara bate na mulher, você já Tem que tirar de tudo. querida. Exatamente. O processo é público, né? Tirando o processo de família, e, enfim, E alguns mais, gente, é o específicos, seguinte, mas- hoje não, sempre, mas agora tá mais, a gente pode falar e a gente pode ajudar outras mulheres não passar por isso. Sim. Por exemplo, eu corri risco de vida, e sério, a pessoa era uma louca e eu pegou um carro 250 por hora, quase me matou. Então, você imagina você sair com uma pessoa dessa Sim. e do nada a pessoa surtar Exato. e te colocar a sua vida em risco. Então, Sim. peraí, quanto vale a sua vida? Não tem valor, O que você está disposta a arriscar por um encontro? Colocar dentro da sua casa uma pessoa que você nunca viu na vida. Achar que tudo que ele fala é verdade. Sim. Fique esperta, gente. Pelo amor de Deus. Eu nunca mais caio nessa. Agora eu tiro. Não. Tá certa a sua amiga. Tá. Não, e ela salvou ela de uma... Presta atenção, ela conheceu ele num restaurante lá em Alphaville. Típico. Aí Os caras ficam nos restaurantes pra dar o golpe. lá em Aí foi chamar ela pra almoçar. E aí a gente tava julgando ela na época, falando: para de fazer isso, você tá stalkeando todo mundo. Stalkeando Desse ela. jeito você nunca vai. Bom, aí dessa vez ela saiu com ele umas 2, 3 vezes antes de puxar a certidão. Só que ela começou a achar estranho que ele só chamava ela pra almoçar durante a semana. Eita, aí tá estranho. Aí ela falou: ai, quer saber? Aí ela até contou: eu preciso falar pra vocês. Não aguentei e puxei. Era casado. Ai, filho da ordinário, gente. E aí ela puxou, porque aí viu. Mas também não é só almoço, dia de semana, tá meio na Tava cara, né, Darley? estranho. Alguma coisa estranha tinha. Mas assim, faz parte. Se você Não, faz isso essa ainda, eu vou te due falar, diligence ainda não é prévia, tão pior, entre aspas. Exato. Pior, você tá com um louco, cara te matar. Exato, não, tudo, né? E teve, Enfim. agora acontece pra vocês dar risada, né? Dar risada, tem uma amiga minha muito louca. Ela, hoje ela tá morando na França, em Paris. Ela conheceu um cara, assim, mais poderoso, mas já tinha separado umas 3 vezes. Bacana, foram pra viajar lá no primeiro encontro, segundo. Bom, depois ele mandou pra casa dela salmão, caviar, que ele gostava de cozinhar, não sei o quê. De repente o cara surtou do nada. Deu um surto nele e foi pra cima dela e começou a querer enforcar ela. Meu Deus. Isso à noite. Ela falou: Val, ele surtou, começou a falar umas coisas, meus filhos, disso, daquilo, não sei o que aconteceu, acho que ele tinha um problema, o cara. Aí ela expulsou ele, chamou o segurança do prédio, maluco, aqui em São Paulo, gente, isso é uma pessoa super conhecida. Aí no dia ela me ligou, ela falou: Val, falei, daí, você acredita que ele me ligou pra pegar de volta o salmão, caviar que ele tinha levado? Mentira. É sério. Falei, eu não dava, não entregava. Eu comia tudo, só de raiva. Você Essa eu nunca acredita? tinha visto. Nem eu, cara. Mandou buscar tudo de volta. Salmão e caviar, olha. Muito Gente. louco, né? Tem que tomar muito cuidado, gente. Tem muita Só tem louca gente por louca hoje em isso. dia. Só tem Ó, um gente bom louca. assunto aqui, ó. Influenciadores, Uhum. né? E trabalho informal. Quando existe vínculo emregativo entre um influenciador, no caso, e seus editores, assistentes, fotógrafos, sem contrato formal, eles têm direito a algo? Depende, né? Eu falo que essa é a resposta padrão da minha profissão. Depende. Depende. O que acontece, né? Tudo depende da forma da contratação. Então, por exemplo, se o influencer, ele contratou um editor esse editor, ele presta serviço para vários outros influencers também, então não tem o requisito da onerosidade, da dependência econômica. E também não tem a habitualidade, porque ele vai editar um vídeo daquele influencer, vai editar de outro, enfim, você contrata para te entregar ali o que você pediu, não vai ter vínculo. Vai ter vínculo. Agora, se você contratar aquele editor, ele vai falar: eu quero que você seja exclusivo meu, você só vai editar os meus vídeos, ou seja, vai passar a ter uma habitualidade, vai ter também a dependência econômica, Aí ele vai ser o meu funcionário. pessoalidade, porque você está falando: eu quero que você preste esses serviços, e também vai ter aí a subordinação. Ele pode usar as provas de WhatsApp, conversas? Hoje tá muito usado Tá isso, né? muito Instagram, usado. WhatsApp. Muito. O que a gente Instagram, deve WhatsApp. fazer para se precaver disso, Tassi?
Contrato. Só contrato? Ou não falar, né? Só ligar pra pessoa, né? Mas mesmo assim, hoje em dia o pessoal grava, né? Depois que a gente teve o caso Wesley Batista Temer lá atrás, o Supremo passou a falar que... A voz deles, né? Exato. Aí o Supremo falou que é válido quando o interlocutor, ele se grava, né? Então É válido? Se eu, por exemplo, eu e você, nós estamos nos falando, e eu gravo, e eu uso isso judicialmente, eu posso usar, eu não precisaria de autorização. A gente teve essa mudança. Não sabia disso, nesse até então caso. você precisava de um... Isso, você precisaria. Eu não posso, por exemplo, se é um terceiro, não. Suponhamos que a Val tá conversando com o Hamilton e eu tô ali, mas eu não tô participando daquela conversa, eu deixei meu celular gravando, depois eu vou e uso isso. Aí eu não posso. Mas agora, se eu estou participando da conversa e me gravo, aí eu posso usar aquilo. Olha, é bom saber, gente. Isso, Fica a dica, fiquem espertos aí, hello. Então, falar por telefone acaba que não é tão seguro. Então, ferrou, a gente não pode nem falar. Tem que chamar pessoalmente, tomar cuidado. Fazer igual os políticos. Exato. Eles vão pra sauna, fica tudo pelado. Eles fazem as reuniões na sauna pelado. Em Brasília, é assim. Eu, inclusive, olha, tem um amigo que faz sauna com um dos ministros do Supremo no Clube Pinheiros. Sério? Então, um careca, Imagina não vou ministro falar pelado. o nome. Horror. então Até eles que realmente mundo que nós chegamos, até que ponto hoje, pra a gente se segurar, até de falar, a gente tem que tomar cuidado, Exato. né? Ai, tá muito chato esse mundo, Deus Tá perdoe. É bom que tem mais trabalho para advogado. Pra vocês, vocês pra mim tá... Pra nós, a gente tá ferrado, vai gastar tudo com Imagina. advogado. Também que eu casei com um agora, se ele quiser me cobrar. Ele não pode me cobrar não, né, Tassi? Não, tá Pode não. casado, né? Imagina, tá tudo junto. Meu marido também, você sabe, né? Ele é Marido, não, meu marido é empresário, eu sou advogada da empresa dele, eu já era advogada da empresa dele antes da gente casar. Aliás, depois você vai contar essa história. Você conheceu seu marido advogando pra ele? Isso. A empresa dele? Isso, pra empresa Aí dele. ele olhou e falou, opa, essa advogada aí eu quero. Isso, aí eu brinco, eu falo que na verdade ele casou comigo porque sai mais barato. É verdade. Pois é, Hamilton, eu não casei com você que sai mais barato, mas já que você tá... Já que você tá, né? Tem que cuidar Tá de tudo, no- querido. tá na chuva. É o pacote. Se você casa com o médico, não vai procurar outro, né? Lógico. Não adianta ele reclamar. Exatamente. Ônus e bônus. Saúde. Saúde. Vira tendência. Coitado do Hamilton, vai sair caro pra ele esse podcast. Vai nada, ele tá maravilhado. Mas você conheceu seu marido trabalhando, foi prestar serviço pra empresa? Conta aí rapidinho. Na verdade, eu prestava serviço pra empresa, era advogada trabalhista da empresa. E aí conheci pessoalmente meu marido porque eu tava defendendo, era um inquérito civil no Ministério Público, um caso de assédio e dano moral. Na empresa dele? Isso, na empresa dele, a gente ganhou, arquivou, comprovou que não tinha nada. Alguém foi lá de Alegre e fez uma denúncia. A gente não sabe quem denunciou. Não sabe quem denunciou. Né? Então a pessoa entrou no site do Ministério Público do Trabalho, fez uma denúncia e tal. Oculta. Isso. E aí o Ministério Público do Trabalho começou a investigação e... É tipo só pra encher o saco, pra ferrar a vida do cara. Mas aí você ganhou o marido. Exatamente. Aí é por isso Aí que eu vocês estão juntos há quanto tempo? Casados, a gente vai fazer 3 anos. E ele também tem filhos, Também né? tem. Ele tem 3 filhos do primeiro casamento. Eu 3? tenho 2, são 5. Menino do céu, mas você já É veio muito com filho. 5 filhos? 5 E moram filhos. com ele, os 3? Eles moram com a mãe e aí eles passam um final de semana sim e um final de semana não com a gente. Nossa, 5 filhos. É bastante. Em Bastante. casa tá sempre cheio, sempre bagunça. Gente, como é que concilia, né? Advogado com mãe, com tanto filho. Meu Deus, esposa, não é fácil Deus, não, né? não é fácil. Mas a gente dá conta, né, Val? Você minha é querida. mulher, empresária, a gente mãe dá dos conta. meninos, você sabe. A gente vai Você equilibrando casou pratinho. pela segunda vez, né, Tassi? Casei pela segunda vez com o Primeira Rodrigo. vez não foi tão... Uma experiência muito boa Não que você deu me certo, contou, não. né? Mas enfim, tem os meus filhos, né? Não, pelos filhos já é. Exato, vale a Gente, pena. Vale a pena. Falando em casamento, união estável, vezes namoro. Qual é a diferença? A união estável, ela é equiparada atualmente ao casamento, tá? E a diferença é que a união estável, ela tem o objetivo de constituir família. E o namoro, não. Esse é a principal Mas é que diferença. as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Por quê? Hoje em dia fala, você namora uma pessoa, 2 meses, 3 meses, já é união estável. É verdade isso? Não, não necessariamente. Tem até um caso, eu vou te dar um exemplo me explica. prático que às vezes fica mais fácil entender com exemplos. Eu tenho 2 clientes no escritório que me procuraram porque ela já é divorciada, é empresária, super bem sucedida. Ele também, divorciado, já tem filhos crescidos, tal. Os 2 têm um patrimônio super consolidado, começaram a namorar. E aí ela foi reformar a casa dele. Ela foi reformar a casa dela, que inclusive é lá em Alphaville. E durante o tempo da reforma,
foi ficar na casa dele. Então, os dois me procuraram. Olha, a gente queria deixar claro que não é uma união estável e tá tudo bem. Eles já estão há mais de 2 anos namorando e se gostam e se curtem. Mas eles não têm o objetivo de constituir uma família. Afinal, eles já têm as famílias, né? Eles só querem namorar. Mas eles moram cada um numa casa. Cada um numa casa. Mas Os se eles dois são morassem divorciados. juntos? Então, não necessariamente morar junto configura uma união estável se ficar comprovado que o objetivo não era constituir família. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Namorado e namorada moram junto, mas eles não querem ter filho, eles querem fazer um test Mas construir drive. família é só ter filhos? Não necessariamente. Entidade familiar, hoje em dia a gente tem a família multiespécie, que tem os pets. Então, mas aí veio o X da questão. Por exemplo, eu moro junto. Uhum. Eu vivo em uma união estável? Se eu não a fiz, por exemplo? Depende. Depende da sua realidade, do seu caso concreto. Então, por exemplo, se você e o Hamilton, por exemplo, perante o público, vocês se apresentam como marido e mulher, vocês se tratam como marido e mulher, vocês usam uma aliança, vocês têm contato com os filhos em comum, vocês têm uma entidade familiar, é uma união É estável. uma união estável. Agora, se é um namoro só, mas vocês... Por que mudou isso no Brasil? Tá? Fora é super comum. Tá. Aqui no Brasil, moro junto é união estável. Aí veio a pandemia. Muitos namorados passaram a morar junto porque não dava pra ficar separado por conta da pandemia. Foi aí que eu me ferrei nessa pandemia. Então... Não ia mais embora e ferrou. Exatamente. E aí, mas tudo depende do objetivo que fica comprovado e de Entendi. como isso é visto Quer dizer perante o que público. isso não é, então, gente, as pessoas têm muito medo, gente, de se relacionar. Tipo assim, você tá 2, 3 meses com a pessoa, eu tenho medo porque eu tenho meu patrimônio, ela tem Isso. menos que eu. Aí eu preciso me precaver. É melhor fazer uma união estável? Não. Contrato de namoro. Se não é união estável, tem as duas possibilidades. Tem? Tem contrato de namoro. Hoje Como em que dia, funciona isso? Gostei desse contrato de namoro. contrato de namoro. Esse caso que eu te contei desses clientes que me procuraram, porque eles namoram efetivamente há mais de 2 anos, cada um na sua casa, de final de semana, um dorme na casa do outro, tal, moram perto, cada um num condomínio lá em Alphaville, mas eles são namorados, eles não querem ser marido e mulher. Então a gente fez um contrato de namoro. Então nesse Mas contrato... pode ser um contrato de namoro morando na mesma casa? Ou não? Nesse caso específico, inclusive, a gente até passou, como ela foi pra casa dele enquanto a dela reforma... Não, tudo bem. Falando a em via gente- de regra. Vamos supor que 2 Pode. pessoas se conheceram, mas um passou a morar na casa do outro por... Sim. Quero estar junto, mas eu não quero me casar, entre aspas. Eu Não quero me casar, não quero uma união estável. E não perante o público, eu não me apresento como marido e mulher. tem isso também. Exatamente. Se posta a fotinha, faz Isso, colar aí, e ferrou. aí descaracteriza. Pode Aí, postar foto junto como namorado. Aí, Danilo, né? cuidado, Então, hein, Danilo? Exato. E aí o contrato de namoro hoje em dia tá super comum. Como é que funciona quando tá namoro? Me explica. Você pode fazer particular ou você pode fazer público, né? Uma escritura pública no cartório de notas. Eu sempre recomendo escritura Tem que pública. fazer no cartório. Exatamente. Esse negócio só de gaveta não rola, não. Eu prefiro. E aí a gente faz as previsões. Então, por exemplo, o Danilo e a namorada dele, eles são namorados, mas eles são namorados. Aquilo não é uma união estável por hora. Pode ser que eventualmente se torne um dia. Vamos supor, a gente tá lá, eu conheci o fulano, mas eu não fiz união estável, mas a gente tá ficando. E ele que tem uma má índole, um mau caráter, passa 6 meses, a gente tá junto, papapá, ele me leva na justiça querendo o meu patrimônio. Eu não fiz união estável com ele. Ele tem alguma chance de ganhar? Depende do que ele tiver pra comprovar. Se, por exemplo, você apresentava ele como seu marido, ele morava na sua casa, você passou a pagar as contas dele, essa questão da dependência econômica é muito forte. Então, vocês abriram, por exemplo, uma conta conjunta. Ou vocês não abriram a conta, mas você que pagava o cartão de crédito dele, você transferia pra ele um dinheiro por mês, ele mostra que ele dependia, inclusive, de você pra subsistência dele. Que aí são obrigações recíprocas de marido e mulher, né? Aí ele consegue configurar. Agora, se não for o caso, ele ficava na sua casa e às vezes Tem que você tomar muito viajar. cuidado com isso, então, hein? Tem, por isso que tem que Então, fazer aí o você contrato. tem um patrimônio, o cara não tem. Ele vai lá, dá o golpezinho, vai pra sua casa, você começa a ajudar ele, dá a pagar, porque o cara não tem, que tá enrolado, aquelas coisas todas. Exato. E aí então pode gerar união estável. O cara Pode pode ter gerar. direitos ao que você tem. Não o que você tem Entre aspas, o patrimônio. ao passado, né? Porque, na verdade, o que acontece? A união estável, o regime padrão da união estável, a não ser que você faça ela por escritura pública e altere o regime vai ser o da comunhão parcial de bens. Então, o que foi adquirido posteriormente ao início da união estável, aí seria 50% de cada um. Senão ele vai pedir pensão, aquelas coisas todas. Isso, aí tem isso Nossa, também, que aí que vai horror. pedir alimentos, vai falar que dependia financeiramente. E isso Nossa, a gente tem que tomar tem... muito cuidado É. hoje em dia, né?
E a gente tem um caso, Inclusive, inclusive, meu pai e minha mãe não tinha nada disso, não. no escritório, inclusive, a gente tem um caso que é muito absurdo, que eles O quê? moraram juntos, a gente tá pelo homem, né? Ah. Eles moraram juntos, não chegou a dar 2 anos, ela não tinha nada, efetivamente nada, eles moraram juntos, não chegou a dar 2 anos, ela entrou pedindo reconhecimento da união estável e pedindo pensão, e ele tem um patrimônio muito bom, né? E aí falando, só que assim, até então ela não tinha nada, aí morou com ele, sei lá, 1 ano e 8 meses, agora se não me falha a memória, e aí tá pedindo uma pensão de 30 mil reais por mês. Mas peraí, você viveu bem e eles não têm filhos. Então, enfim, aí a gente tá discutindo, aí não teve sentença nesse caso. Ela quer, mas só quer a pensão ou quer mais? Ele não comprou nada nesse tempo que eles ficaram juntos. Não. Ele já tinha. Ela alega que tem alguns frutos que ela teria direito, mas isso a gente consegue comprovar Mas que então ele já não é tinha melhor antes. fazer um contrato de união estável? Ou você faz a união estável com separação total de Então, bens, ou contrato de namoro. Por exemplo, eu tenho... Hoje eu vivo com o maridão lá, mas a gente tem contrato de união estável com separação total de bens. Ele Isso. tem os bens dele, eu tenho os meus. O que a gente Exatamente. fizer daqui pra frente, ok. Exatamente. No nome dos dois, né? Exatamente. Eu acho que é o mais certo, não é? Tudo depende, vou dizer pra você, Val, tudo depende da realidade da pessoa. Como eu te disse o caso desses meus clientes, que na verdade eles Não só querem namorar, eles não querem. Adorei, muito legal. Você quer namorar? Eles só querem namorar. Gente, vou te falar, fica esperta, porque cuidado que você vai pra dentro da sua casa, né? Exato. Porque você vai, se encanta, depois o cara leva tudo que você tem. Cuidado. Não, e hello. principalmente a gente que tem filho, né, Val? Então, quando as pessoas têm Principalmente. filhos, Você sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acabei fazendo, graças a Deus, isso eu acabei me precavendo na época. Eu fui conversar com um advogado especialista em direito de família e ele falou o seguinte, supondo, tá? Eu tenho 2 filhos. Caso eu venha a falecer e ele comprove alguma dessas, sei lá, que a dependência econômica, isso, aquilo, até vamos supor, o aluguel de tais imóveis, ele poderia ter direitos. alimentos compensatórios. Algo assim. Se eu não fizesse um testamento, ele podia ter direito. Aí eu falei, peraí, como assim? Eu conheci a pessoa agora, ter direito no quê? No que eu fiz? Aí eu fiquei com medo. Falei, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque aí como é que fica teus filhos? Exato, você constrói um patrimônio Então, ali, pensando nos seus filhos, com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você conhecer uma pessoa... Primeiro, tudo bem, a pessoa pode ter uma boa índole, mas não custa, né? Vamos deixar claro as coisas. Exato. Aqui o que é seu, o que é meu. É o seguinte, vamos viver juntos? Que bom, ótimo, vamos viver juntos. Então, enquanto durar, enquanto estiver feliz. Então, tá aqui, ó, né? o que eu tenho daqui pra cá é meu, daqui pra cá o que é seu, e pronto. Faz o pacto antinupcial, que a gente chama, né? Então, eu vou botar faz algumas bonitinho. cláusulas lá no meu casamento. Se trair, tem que pagar no mínimo 5 milhões de dá dólares. pra prever, indenização. Eu quero 5 milhões de dólares, no mínimo, se me trair. Exatamente. Porque eu vou gastar em Paris, nem vou sofrer. Minha mãe que fala, Val. Minha mãe fala, dinheiro não traz felicidade. Ajuda muito. Dinheiro não traz felicidade, mas leva pra sofrer em Paris. Então... Mentira, dinheiro traz felicidade sim. Quem fala que não é porque não tem. Me poupe, hello. Mas sofrer em Paris também não é ruim, né? Não quer sofrer não. Quer Não tomar quer. champanhe lá em verdade, Paris, hello. nacional, hello. Hello. Só quem tem, não tem, passar verdade. fome, como a gente sente falta de dinheiro. Dinheiro é bom Sim, sim, com tem que certeza. trabalhar pra ter. Com certeza. E não tem essa coisa essa hipocrisia, falar que dinheiro não traz. Porque pobre é mais feliz. É o Não. cacete que é mais feliz. Mentira! A gente tem que conquistar o que a gente quer e correr atrás. Eu acho que isso é aquilo, né? Só o dinheiro não vai trazer felicidade. Óbvio, né? Agora, Óbvio. se você tem a sua vida e você é Óbvio. feliz e injeta uns dólares, não tem como. Aí sua Gente, felicidade dinheiro, é exponencial. você vê teus filhos bem formados. Exato. Com Você saúde, ter um bom bem plano de vestidos. saúde. Exato. Você poder comer o que você quiser. Uhum. Eu falo com total propriedade. É muito bom, sim. Não tem Com que ter nenhuma certeza. vergonha disso, não. Não, Hello. não. Tassi, doutora Tassi linda. Tassi, eu chamei ela de Tassi, mas é Tassila, gente. Contrato de publicidade entre influenciadores e marcas, tipo no meu caso. É obrigatório fazer um contrato ou vale aquilo que foi ajustado, tipo por e-mail ou WhatsApp também? Que já aconteceu comigo. Então, não é obrigatório, tá? Não é, por exemplo, um contrato de compra e venda que é obrigatório por lei fazer. Mas é altamente recomendável. Por quê? Porque, por exemplo, se é por WhatsApp, a pessoa te manda uma mensagem ali, te contratando, depois ela não te paga. Ou, às vezes, o contrário. A marca contrata o influenciador, ele não entrega o conteúdo que foi acordado dentro do prazo. Tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. Por Tudo quê? tem que ter um contrato. Exato, porque o contrato ele é um título executivo. Então, eu já executo direto.
Eu não preciso entrar, juntar isso, ficar entendi. discutindo, comprovando. Não, ó, tá O aqui. contrato já é o caminho mais rápido para É. resolver qualquer questão que não fique tão bem ou que seja Exato. bem feito entre... Um é isso? contrato que contenha toda a forma prescrita em lei, né? Então, para ser um título executivo, ele funciona como se fosse um cheque. Entendi. Por exemplo, você já executa direto. Então, a marca te contratou, não te pagou, já executa, já cobra direto. Uma dúvida que eu tenho até, pessoal, pra gente finalizar, senão eu ficaria horas aqui pedindo suas dicas. Vamos supor, eu tô num lugar público, seja um restaurante, um parque. Pegam, tô falando da Val, qualquer pessoa. Fazem uma foto sem minha autorização, tô lá num site lá de corrida, por exemplo. Uhum. Val, eu posso entrar porque eu não quero a minha foto ali exposta? Claro, com certeza. Qualquer pessoa que... Mas se ela está num lugar público, ela não tá sujeita, entre aspas, a ser fotografada? Se você não autorizou que a pessoa utilize a sua imagem, né? Então, uma coisa é quando você tem um termo de autorização de uso de imagem. Não tem termo de Não, autorização. então não pode. Porque assim, eu tô aqui no seu estúdio hoje, tem câmera de segurança. Vocês Sim. estão me filmando. Ok, eu tô ciente disso. Inclusive, tem aviso. Outra coisa é eles explorarem a minha imagem para fins comerciais. Então, por exemplo, você, Val, foi num restaurante ou numa corrida. Então, usando a sua imagem para fins comerciais, para se promover, com certeza. Você pode falar que você não quer que utilize ou então pedir uma contraprestação por essa utilização. Inclusive, hoje em dia... Tem que estar muito isso, né? Porque tem muita gente usando a imagem da gente. Principalmente vocês que são pessoas públicas, famosas. Sem pedir autorização. A Exato. pessoa coloca lá a sua foto, coloca não sei o que. Mas eu Exato. nunca fui nem lá. Então, Exato. mas vamos falar a real. Ganha essa... Ganha. Ganha? Opa, e ainda mais hoje em dia que tem a LGPD, que você comentou no começo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. LGPD. A nossa imagem também é dado pessoal, porque ela nos identifica. Olha, gente, que legal É. saber disso, Então, hein? ainda ficou mais Gostei forte ainda. disso, hein? Então, sim, você pode Agora solicitar vocês estão aqui. ferrados a minha imagem aí, viu? Hello, mas fica esperto. Exatamente. Vai ter processo. Exatamente. E é rápido? Dependendo, Por exemplo, porque a gente faz muito via extrajudicial. Então, por exemplo, se tem um site que, é um cartódromo X. A Val foi um dia lá com os meninos andar de kart. Aí agora eles estão colocando você no site como se você fosse garota propaganda. Não, isso não tá correto. A gente vai e notifica. Com a notificação, geralmente a gente já consegue derrubar. Não precisa, tirar, né? Você pode entrar com uma indenização, Exato. algo assim. Tem muito restaurante que faz isso sem a gente dar autorização, né? Você vai lá, às vezes, incógnita. Eu não quero ser filmada. Tô lá, incógnita. O cara vai e faz a foto. A gente nem vê. Daqui a pouco eu tô lá no restaurante dele, no quadro dele. Isso. Aí você pode notificar e falar, olha, eu não autorizei. Ixi, tem muitos restaurantes pra notificar. Você pode fazer isso sim, a não ser que você autorize. Então, Entendi. por exemplo... Não, eu autorizo. Ok, exato. mas às vezes você não quer, né? Com certeza. Mas, vou te dar um exemplo. No cabeleireiro que eu vou, o rapaz, ele utiliza uma camiseta, eu acho muito legal. E tá assim, posso te filmar? Na própria camiseta. Legal. E aí, quando ele vai, ele pergunta, posso te filmar? Filmando. Aí você fala, pode. Aí ele Aí já filma. deu uso de imagem. Exato. E aí ele coloca no Instagram do cabeleireiro. A gente tem que estar muito atualizada, né? Com Sim. tudo que está acontecendo. Não só você... o seu escritório é muito moderno, muito tecnológico. Isso é muito importante. Porque eu vejo advogados que ficam lá atrás, se formam e não se atualizam. Exato. E as leis, gente, elas vão mudando, né? Tem Toda leis. hora. Eu até fui descobrir atualmente lá com a outra doutora que trabalha lá no seu escritório, sobre esses acordos de bancos Sim. que você não pode fazer, não pode nem abrir, Isso, né? e dá os aceites, Dá os porque senão renova o prazo. Então, coisa que eu não Exato. sabia. Então, assim, as leis, tudo vai se modernizando, tudo vai se atualizando. Exato. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque isso faz parte... olha, e aqui, advogado, gente, deixar bem claro, não é a pessoa que só tem dinheiro, não. O advogado vale para todo mundo. É para Sim. se precaver, é para resolver um problema, questão familiar, questão pessoal. Sim. É muito mais barato pagar um advogado do que depois ter um processo. E aí pagar o vai advogado por mim, eu de sei que eu tô falando. Não, Eu mas falo com total propriedade. Mas Adorei, assim, doutora muito obrigada pelo Tássila, convite, foi um prazer. Vamos pegar, depois vamos gravar mais dicas suas aqui, uma vez por Vamos, semana, um vamos quadro, sim. porque no Brasil, principalmente, as leis nossas, algumas são arcaicas, Sim, mas tem algumas que vai se atualizando também, né? sim. A gente pegar para que as pessoas se informem, né? E não corram riscos aí na vida pessoal ou profissional. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Muito Hello obrigada. Val vai ficando por aqui. Um Obrigada. brinde. Vamos fazer contratos Saúde, e vamos contratos. fazer Que nunca nos contratos. falte supérfluo. Didinho, hello. Muitos contratos. Hello. Deixa lá. Ixalá.